Oeste com Elas, a entrevista agora, o deputado federal Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul. Cadê o deputado? Deixa eu ver se ele está por aqui, está no nosso telão. Bom dia, Zucco, bem-vindo ao Oeste com Elas. Legal recebê-lo. Bom dia, Adriana. Bom dia, Marina. Bom dia, Paula. Estava escutando vocês. Parabéns. Olha, a gente precisa de jornalistas, de economistas, de políticas que tenham realmente a clareza e passar para a sociedade. Eu estava falando com alguns colegas, agora amanhã cedo, com alguns economistas aqui, sobre taxação, sobre a CPMI, sobre as pautas na Câmara, e vocês falaram uma coisa que é importantíssima. Nós não podemos ter mais um Congresso refém a dois presidentes do sistema. Eu fui deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul, agora sou federal, e o presidente aqui da Assembleia, ele tinha um papel de organizar a casa, mas ele não tinha o papel de decidir de forma unilateral o que vai pautar. Imaginem vocês agora que estão nos assistindo, esta CPMI, que tem aí delações, que tem possibilidades, denúncias do maior caso de escândalo da história. Mas Omar Aziz e um relator que nem assinaram a CPMI. O que eles vão nos entregar? Nada. O que eles vão avaliar ou investigar? Nada. Por isso que a gente está indo agora, já solicitei mais uma vez uma reunião com o presidente da casa para perguntar, vai ser pizza novamente? Eu me lembro que como presidente da CPI, do MST, investigando, nós começamos a descobrir não só o esbulho possessório, que é, né, a invasão, provavelmente os crimes ambientais, dano a patrimônio, trabalho análogo à escravidão, porte ilegal de arma, aí começamos a incomodar muito o sistema, tiraram os deputados que aprovavam os requerimentos de convocação, que pediam pedidos de informação delicados. E é isso, a gente não pode ter um presidente, e agora nos casos de escândalo que vocês anunciaram, que não vai conseguir pautar. Nós, na última reunião de líderes, nós falamos que essas questões envolvendo os crimes dos nossos pequenos, das crianças, nós queremos investigar, mas não pode trabalhar com a censura da esquerda e transformar esta pauta num projeto de censura. E é isso que eles estão levando. Nós temos que ter o entendimento que realmente um presidente das casas, eles não podem ter o poder que têm. Hoje, para tu pautar a anistia com 290 assinaturas, a gente precisa, por que do presidente, se temos a maioria ampla? Por que a gente não pode pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes se temos 41 assinaturas? Aí o cara vai a público dizer que mesmo com 80 assinaturas ele não pauta? Que isso? Prevaricação? Então é algo muito triste, mas nós estamos lutando, nós estamos guerreando, a oposição está fazendo o seu papel. Eu não tenho dúvida que em 26 a gente vai voltar. Eu creio nisso, a gente acredita nisso. Basta ver a Bolívia agora, que os dois candidatos são direita, basta ver o que está acontecendo, mas eu quero parabenizar vocês. Sinceramente, o trabalho de vocês está sendo determinante. Muito obrigada pelas palavras, pela força por aqui também, trabalho importante realmente, e também tudo o que o senhor falou agora nessa abertura, queremos esmiuçar um pouco mais, né, essa importância dos eleitores também ficam tristes, né, aquele candidato que você votou foi eleito, tenta te representar ali em votação, faz tudo direitinho e de nada vale, desanima, né, mas começo, Zucco, perguntando, o senhor esteve recentemente na casa de Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, poucas pessoas têm essa autorização, o que o senhor pode contar para a gente um pouquinho sobre as impressões que teve da saúde, claro, de Bolsonaro e um pouco do que conversaram? Olha, a gente está vendo um presidente que está sendo perseguido. Ele está sendo condenado por um crime político. É uma perseguição, não tem direito a recorrer, não participou como o ex-presidiário que teve a primeira instância, que pôde recorrer, o devido processo legal, a ampla defesa. Ele está numa saúde muito delicada. Imagina, não só a facada, cirurgias, a última cirurgia, 12 horas. Recentemente teve crises de soluço. Imagina, a gente passa às vezes 5, 10, 15 minutos soluçando, já é incômodo. Tu imagina 1 dia, 2 dias sem parar. Eu não sou médico, mas a gente escutou o médico, inclusive, falando, né, de possível pneumonia, problemas no sistema gastro, enfim. Ele está delicado, mas ele
é um guerreiro, ele tem uma saúde, né, que ninguém conseguiria suportar o que ele suporta, todo o desgaste emocional, todo saúde também, ainda não podendo, né, fazer o que ele mais gosta, de estar com a população, de fazer os seus roteiros, de viajar, enfim, e ainda assim a gente vê, né, uma antecipação de uma condenação que já existe. Imagina se o Flávio Dino, o ministro comunista ou o advogado do Lula vão votar como? De forma jurídica ou de forma política? Mas é isso, a gente está recebendo esses avanços políticos do Alexandre de Moraes de forma muito atenta. A gente sabe que o cenário mundial já está de olho no nosso país. Eu não tenho dúvida que é muito ruim o que está acontecendo aqui. E ele, né, ele sempre passa um lado otimista, dizendo que acredita em Deus, que vai vencer tudo isso, mas a gente sabe que, por enquanto, com este ministro, enquanto ele permanecer à frente desses processos, é muito difícil a gente falar em justiça. Mas vamos continuar lutando. Deputado, obrigada pela sua participação. Deputado, estamos todos aqui ansiosos, né, para saber como que vão ser lideradas aí as pautas importantes que a gente sabe para a direita, a questão do fim do foro e também da anistia. Então, houve a gente sabe também que a oposição hoje não tem maioria dos votos para conseguir, né, que essas pautas sejam votadas e que elas passem. Então, por isso é importante ali lideranças do Centrão. Então, foi feito esse acordo, né, com algumas lideranças. Qual que é a sua expectativa hoje? Qual que é a expectativa do senhor para o avanço dessas pautas, dado que agora, né, a gente começa a ver várias outras prioridades, infelizmente, de Hugo Motta, né? Esse acordo se mantém? O que a gente pode esperar? Olha, nós não vamos retroceder 1 centímetro. A palavra foi dada, o acordo foi feito e nós vamos cobrar. Nós temos sim a construção com os partidos que traduzem a maioria no Congresso, Progressista, União Brasil, PSD, o próprio Republicanos, independente do presidente, eles não fizeram como bloco partidário, mas nós sabemos que quase que a totalidade do partido está conosco nessas duas pautas. A gente quer avançar esta semana já no fim do foro, existe esse compromisso. Nós temos uma reunião amanhã de manhã às 10h30, uma reunião de líderes, onde vamos solicitar que se paute o fim do foro. Há um acordo que após a aprovação do fim do foro, a gente possa também avançar na anistia, e é isso que fez a gente, naquele dia, conversar com os presidentes partidários, conversar com o próprio presidente Hugo Motta. Ele não fez esse acordo, mas logicamente que ele sabia das construções que estavam sendo feitas, ele estava junto com os demais partidos, e eu não tenho dúvida que a gente vai avançar nessas pautas. Como tu bem comentou, a gente sabe da pressão que ele recebe, seja do Supremo, seja do governo, mas ele sabe muito bem também que agora ele chegou no momento onde ele tem que atender a demanda da maioria. E no momento que o Centrão, que é quem define a política, infelizmente, que é quem define a política nacional, está conosco nessas duas pautas, a gente acredita que vai avançar. Deputado Zucco, obrigada pela entrevista. Bom dia. Deputado, nós comentamos mais cedo sobre a CPMI do INSS e que temos ali como presidente o Omar Aziz e relator o Ricardo Aires, né? E que aparentemente ele tem alguma certa proximidade do presidente Lula, inclusive a base governista ficou feliz com essas escolhas. Eu queria saber se podemos confiar que será algo bom para descobrir realmente o que aconteceu nessa fraude do INSS? Na minha visão, não. Foi um desastre essas escolhas, tanto por parte do Alcolumbre como por parte do Hugo Motta. Nós esperávamos que a gente teria realmente uma investigação atuante. Nós estamos indicando parlamentares da oposição para fazer esse confronto, mas sabemos que tendo um presidente e um relator que não assinaram a CPMI, isso já demonstra que para eles não era interessante ou importante investigar denúncias gravíssimas. Estamos falando aí na ordem de 90 bilhões de reais
Então, a gente está muito preocupado. Vamos externalizar isso na reunião amanhã. Esperamos que os pedidos de informação, as convocações sejam votadas também por parte dos deputados que farão parte da oposição, senadores também. Agora, te responder de forma objetiva, para mim foram péssimos nomes que não representam o que a gente precisa neste momento, que é transparência, que é uma investigação aprofundada, para que a gente possa realmente dar um recado e um retorno para a sociedade. Infelizmente, o sistema, mais uma vez, está demonstrando que vai trazer uma CPMI sem um resultado efetivo. Zucco, também queria comentar com você, né? Outra pauta que a gente pode aguardar o avanço agora no Congresso é a regulação de mídias, né? O que fazer para separar, né? A preocupação realmente com a sexualização infantil, que não é de hoje, com a intenção, né? A oportunidade para calar, censurar em anos de véspera de eleições os inimigos, opositores em redes sociais. Olha, perfeita a tua colocação. Todos nós estamos atentos, todos nós queremos cuidar das nossas crianças. Agora, é impressionante como hoje o principal ministro do governo Lula é o marqueteiro Sidônio. Ele está fazendo isso com a taxação, sendo que nós já estamos vendo que até pesquisas demonstram que o culpado da taxação é o governo federal pela sua forma nanica de lidar à diplomacia. E agora, numa pauta que sensibiliza a sociedade, a esquerda vem falando, como se a gente não lembrasse que eles não aumentaram a pena para pedófilo ou para estuprador, como se eles realmente não cuidassem das vítimas da sociedade. O que está em jogo, na minha visão, é a busca por este governo da censura das redes sociais, porque eles sabem que a direita, que os conservadores têm uma entrada muito boa nas redes sociais. E isso é muito perigoso. É muito perigoso. Chama a atenção que o presidente Hugo Mota tinha acordado na reunião de líderes que ele faria uma comissão geral, onde escutaria especialistas, psicólogos, psiquiatras, as próprias big techs, né, as redes sociais, mas aparentemente anunciou que será baseado num projeto de um senador que, na minha visão, é a censura de rede pura. Então, amanhã também trataremos isso na reunião de líderes para que não haja nenhum projeto base antes do amplo diálogo. Nós queremos, sim, que haja uma maior fiscalização contra os criminosos, mas tu não pode deixar que a narrativa da esquerda seja dominada e que a gente tenha como reflexo a censura das redes. Deputado, desculpa insistir ainda nessa pauta, porque a preocupação aqui é bastante grande, né? Então, acho que é um tema relevante aí para a gente pensar. Parecia que o Mota tinha entrado num acordo de fato para fazer uma comissão, né? Isso aí levaria pelo menos um mês, muita gente seria escutada nesse caminho. E agora, o contrário, né? Ele já saiu dizendo que vai colocar em urgência a votação do 2628 do Alessandro Vieira, que é o autor do PL das fake news, né? Do senador Alessandro Vieira. É bastante preocupante. Por exemplo, a gente soube que o perfil do Ítalo, né, que agora, enfim, foi preso, ele foi derrubado, e ele foi reativado por uma decisão da Justiça aqui de São Paulo. Então, no fundo, o que a gente se pergunta é o seguinte: puxa vida, um país em que você desvenda 8% dos homicídios, né, que a pessoa é descoberta e presa apenas, que a gente sabe que tem vários problemas de fato de aplicar a lei de justiça gravíssima. O problema agora é das plataformas, e a gente sabe que eles querem utilizar isso para censurar. E para censurar a direita. Então, a gente tem falado bastante disso e tem visto isso com bastante preocupação. Tem algum plano de barrar esse projeto? E mais preocupante ainda, o Lula já disse que vai vir com um projeto na sequência ainda pior, de transferir para o Executivo toda a supervisão dos conteúdos que podem ou não ser derrubados, inclusive, deputado, com uma possibilidade das plataformas serem derrubadas por até
2 meses, derrubar plataformas inteiras. Imagina o risco que se tem isso próximo, por exemplo, das eleições de 26. Então, tem alguma estratégia? Eu sei que cada semana a gente tem um incêndio para apagar, né? Mas esse realmente é bastante preocupante. Olha, perfeita a tua colocação. Eu assino embaixo, concordo contigo. Nós estamos vivendo realmente um período muito difícil, um período onde os presidentes estão pressionados, como eu disse anteriormente, seja de forma judicial ou seja pelo governo federal. Nós tivemos um sucesso no PL 2630, onde a população entrou em ação, cobrando dos seus parlamentares. Nós amanhã vamos cobrar do presidente Hugo Motta a sua palavra. Ele nos deu a palavra que haveria um estudo detalhado, que sim, haveria uma brevidade, que era importante a gente chegarmos, né, e debatermos sobre o assunto. Mas não pode, antes de uma semana, ele já querer pautar um projeto que está longe de ser o ideal, um projeto que traz claras censuras às redes sociais, como tu bem comentou. Então nós vamos fazer a nossa parte, a nossa pressão, mas é muito importante a população entender o que está em jogo. Nós, como eu disse anteriormente, temos todo o entendimento que tudo que envolve a criminalidade, a pedofilia, a adultização, tudo isso tem que ser debatido, tudo isso tem que ser combatido de uma forma madura e equilibrada. Mas não é isso que o governo federal, não é isso que a esquerda está trabalhando. Então esta pressão que o presidente Hugo Motta está tomando tem que estar revestida de um equilíbrio, de uma maturidade, do entendimento das consequências. E nós vamos sim amanhã pressionar para que ele retraia da decisão de não pautar urgência e, principalmente, nós vamos cobrar que haja um estudo, um grupo de trabalho para que realmente tenhamos um projeto que atenda a o que está sendo levantado, que é punir aqueles criminosos. Deputado, o ministro Zanin, ele agendou o julgamento do presidente Bolsonaro para o próximo dia 2 de setembro. Ao meu ver, parece que estão correndo muito mais do que qualquer outro processo que já vimos. Mas o ministro Moraes, ele já garantiu que não, que está tudo certo, que está tudo no tempo certo. Você acredita que realmente esse julgamento pode ser, de alguma forma, justo para o presidente Bolsonaro? Não. De maneira alguma. O presidente Bolsonaro já está condenado por esses ministros. Infelizmente, todos os vícios, toda irregularidade, toda a suposição em torno de um golpe que nunca existiu. Eu estava escutando, inclusive o Aldo Rabelo falando como é que tu vai ter um golpe sem nenhuma instituição apoiando, sem nenhum país, nenhuma embaixada se posicionando. É inadmissível que as pessoas não tenham a clareza do que está acontecendo. A única estratégia deste Supremo e deste governo é tirar o presidente Bolsonaro das eleições, porque ele ganha. Até hoje, as pesquisas demonstram, ele está à frente de todas as pesquisas. Ele luta contra o sistema. É impressionante o que aconteceu com ele em torno desse processo. Tentam achar, era cartão de vacina, é baleia, eram móveis, é tantas agressões, tantas injustas agressões e nada se concretiza. A gente está diante de uma grande perseguição política. O presidente Bolsonaro é um presidente que não só fez renascer o patriotismo, os valores que ele traz, mas principalmente ele trouxe o lado técnico, mesmo com uma pandemia, seja com Paulo Guedes, com Tarcísio Gomes de Freitas, com Tereza Cristina. Então, o Supremo Tribunal Federal está errando muito em antecipar uma condenação. O mundo está de olho deste processo, que não teve a ampla defesa, que não teve o devido processo legal, que não tem a quem recorrer. Um ministro que, com uma simples caneta, fecha o Congresso. Há 2 ou 3 semanas atrás, um projeto de minha autoria, que fazia com que, se não aumentasse os impostos do IOF, foram votados por 383 deputados e 81 senadores.
E o ministro Alexandre de Moraes, com uma caneta, sem nenhum voto, fechou o Congresso. Então, quis ter um papel de moderador. É muito errado. E o presidente Bolsonaro está sendo muito injustiçado. Está sendo muito perseguido. Mas todo mundo está atento. Recentemente, o jornal de maior circulação do mundo, o Wall Street Journal, falou, deixou claro essa perseguição. Nós tivemos, inclusive, uma denúncia gravíssima que é a Lava Toga, que fala sobre a Vaza Toga, que fala sobre um possível instrumento, né? Um grupo paralelo ao TSE que condenaria as pessoas por meio do que elas tinham postado nas suas redes sociais, ou mantinham as pessoas presas do Rio de Janeiro conforme elas tinham o seu viés político. Isso é gravíssimo. Poucas pessoas falaram. A grande imprensa, custeada com o dinheiro do governo federal, praticamente não falou. Então nós estamos diante de uma grande injustiça que pode ocasionar a prisão de um presidente da República que não cometeu crime algum, golpe algum, e está sendo perseguido. Mas isso tem um preço e eles vão pagar. Deputado, ainda em relação a esses inquéritos de Alexandre de Moraes, agora ele acabou colocando o pastor Silas Malafaia dentro do inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Uma loucura, né? Um inquérito que diz que eles foram incitar uma nação estrangeira a declarar, imagina, guerra ou invasão ao nosso país. Então, é nesse nível que a gente está lidando. Também a mesma coisa com o deputado Felipe Barros. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também quais as expectativas em relação à manifestação do dia 7. A gente sabe que o pastor sempre foi, aliás, ele nos concedeu uma entrevista, vai estar aqui no programa amanhã, mas ele foi sempre um organizador importante dessas manifestações. E aí parece claramente mais uma investida do Moraes para censurar a direita, né? Para impor ali um regime de medo. Então eu queria que você comentasse um pouco esse caso. Eu quero até aproveitar a oportunidade, quem puder acompanhar minhas redes sociais, @Zuco, ali eu falo um vídeo sobre o pastor Silas Malafaia. É um homem forte, de coragem, que se posiciona, temente a Deus, e a gente está vendo realmente uma verdadeira perseguição. Para vocês terem uma ideia, foi feita uma análise pelo deputado Gustavo Gayer, nosso grande parceiro, onde ele fez um levantamento que em torno de 40 deputados estão sendo processados pelo Supremo. Praticamente, ou se eu não me engano, 37 ou 38 são da direita, são oposição ao governo Lula. Há uma perseguição extremamente escancarada. É algo nunca visto. E a gente entende que essas manifestações populares, como foi a última, que foi muito grande, e como será do dia 7, é um clamor para se falar para o mundo. Olha o que está acontecendo no nosso país. Olha o que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, está fazendo com a sociedade brasileira. Nós não conseguimos avançar. Nós não conseguimos falar sobre projetos estruturantes, projetos que tornem o país uma nação realmente desenvolvida. Seja o governo federal tentando polarizar com os Estados Unidos, que é um grande parceiro comercial há décadas. Seja um Supremo que realmente já não tem mais credibilidade nenhuma. E vocês podem notar, quando veio agora essa lei Magnitsky, o próprio ministro Alexandre de Moraes está ficando isolado, está todo mundo preocupado, já estão mudando o discurso. Ele mesmo falou recentemente, olha, podemos estar cometendo erros, mas erro é humano. O que é isso? Se realmente assume o erro, tem essa humildade traduzida, liberando o presidente Bolsonaro, deixando ele de forma democrática concorrer. Ele cometeu crime nenhum. Falar com embaixadores, esse é o crime que ele cometeu? Porque essa narrativa do golpe não existe. Então nós estamos diante, realmente, de um momento histórico triste, que vai marcar o nosso país como um país ditatorial. Se o presidente Bolsonaro não concorrer, é golpe. Isso sim é um verdadeiro golpe. E a gente vai falar em alto e bom som no dia 7 de setembro. Vamos lutar sempre, não vamos desistir, para que seja feita justiça.
E liberdade não é mais uma opção. Liberdade é uma sobrevivência. Recentemente, o presidente Hugo Motta enviou ao Conselho de Ética o pedido de cassação do deputado Eduardo Bolsonaro. Eu queria saber com o senhor se você tem alguma informação e qual a expectativa sobre esse pedido, se vai avançar, se não vai. O que você pode contar para a nossa audiência? Olha, se eu não me engano, foram 17 pedidos para encaminhamento para o Conselho de Ética. Estava ali também o deputado Éder Mauro, o deputado Gustavo Gayer, Eduardo Bolsonaro, tem mais deputados da direita que a esquerda, logicamente, acho que da esquerda, se eu não me engano, estava o Janones, Rachadinha, acho que está também, enfim, a maioria dos deputados são deputados da direita, deputados do Partido Liberal, deputados que fazem oposição ao governo. O presidente Hugo Motta, mais uma vez, erra. Agora que a gente tem que ter um verdadeiro equilíbrio. O Eduardo Bolsonaro foi injustiçado, está sendo perseguido e ele está fazendo o seu papel de denunciar os abusos do Supremo Tribunal Federal, como a esquerda, na sua narrativa, assim o fez por oportunidade, por ocasião do impeachment da Dilma Rousseff. Mas a esquerda pode e a direita é crime na cabeça do Lindbergh. Então a gente está adiante em mais uma injustiça e vamos trabalhar na comissão de ética para que isso não avance, porque podem ter certeza absoluta que o que está acontecendo é uma clara perseguição, porque sabemos, isso já é um movimento mundial, sabemos que em 26 nós iremos ganhar a eleição e eles estão desesperados usando todas as ferramentas possíveis. Mais uma vez a importância também do 7 de setembro que o senhor falou e chamou atenção para suas redes também. A gente coloca aqui na tela, deputado federal Luciano Zucco, sempre um prazer conversar com o senhor. Boa semana, estaremos acompanhando os trabalhos por aí. Microfone sempre aberto para o senhor por aqui. Um grande abraço. Muito obrigado, Adriana, Marina e Paula, pela oportunidade. E pode ter certeza, eu falei isso e é uma grande realidade. Eles tentam nos enterrar, mas esqueceram que somos sementes. Um grande abraço. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.